Elementos do ato administrativo, fundamentos e importância. Os atos administrativos constituem manifestações formais da administração pública, utilizadas para concretizar a vontade do Estado em suas relações com os cidadãos e na organização interna. Para que um ato administrativo seja válido e produza os efeitos jurídicos desejados, ele deve obedecer a certos elementos ou requisitos indispensáveis. Esses elementos garantem que o ato atenda ao interesse público e respeite os limites impostos pela legislação. Um dos primeiros elementos fundamentais do ato administrativo é a competência. Este requisito refere-se à atribuição legal concedida a um agente público para a prática de determinado ato. A competência não pode ser transferida ou delegada indiscriminadamente, uma vez que é vinculada a princípios como o da legalidade e o da indisponibilidade do interesse público. Apenas os agentes ou órgãos devidamente autorizados pela legislação têm legitimidade para praticar atos administrativos. A competência pode ser classificada como primária ou secundária. A primária decorre diretamente da Constituição ou de lei específica, sendo intransferível e inerente ao cargo ou função do agente público. Já a competência secundária é derivada e pode ser delegada, desde que dentro dos limites estabelecidos pela norma. Um exemplo seria um ministro de Estado, que possui competência primária para determinadas decisões, podendo, entretanto, delegar certas funções a subordinados. Outro elemento essencial do ato administrativo é o objeto, que corresponde ao efeito jurídico que o ato pretende produzir. O objeto deve ser lícito, possível e determinado, ou seja, deve estar em conformidade com a legislação, ser realizável no mundo jurídico e suficientemente claro para que todos compreendam seus efeitos. Por exemplo, no caso de uma licença para construção, o objeto é a autorização para realizar a obra dentro dos parâmetros estabelecidos. A forma é outro elemento que merece destaque. Trata-se do modo como o ato administrativo se exterioriza. A regra geral exige que os atos administrativos sejam praticados por escrito, garantindo maior segurança e transparência. No entanto, há situações em que a forma pode ser verbal ou até tácita, dependendo da natureza do ato. Por exemplo, a concessão de informações em um balcão de atendimento pode ser feita verbalmente. A finalidade é o elemento que orienta o ato administrativo para o interesse público. Todo ato deve ser praticado com o objetivo de atender ao bem comum, e não para satisfazer interesses particulares. Caso o ato seja praticado com desvio de finalidade, ou seja, com o propósito de atender interesses pessoais do agente público ou de terceiros, ele será considerado nulo. Um exemplo clássico seria o uso de um veículo oficial para fins pessoais. O motivo refere-se às razões de fato e de direito que justificam a prática do ato administrativo. É a causa que impulsiona o agente público a agir. O motivo deve ser real e estar devidamente fundamentado, sob pena de nulidade do ato. Por exemplo, ao aplicar uma multa por infração de trânsito, o agente deve registrar o motivo, como excesso de velocidade ou estacionamento em local proibido. Todos esses elementos são interdependentes e visam garantir que o ato administrativo atenda aos princípios da administração pública. A ausência ou vício em qualquer um desses elementos pode comprometer a validade do ato, gerando consequências como sua anulação ou revogação. A anulação ocorre quando há vício de legalidade, enquanto a revogação é aplicada por conveniência ou oportunidade, sem comprometer a legalidade. A análise dos elementos do ato administrativo também é essencial para o controle jurisdicional. O Poder Judiciário pode ser chamado a verificar a legalidade de atos administrativos, especialmente em casos de abuso de poder ou desvio de finalidade. Entretanto, o Judiciário não substitui a administração na análise de conveniência e oportunidade, respeitando a discricionariedade quando esta for exercida nos limites da lei. A doutrina enfatiza que a competência administrativa é irrenunciável e imprescritível. Isso significa que o agente público não pode abdicar de suas atribuições e que a competência não se extingue com o tempo. Em situações excepcionais,
A lei pode permitir que um agente substitua outro temporariamente, mas sempre de forma controlada e justificada. Outro aspecto importante da competência é sua natureza limitada. Nenhum agente público possui poder absoluto. Sua atuação deve sempre respeitar os limites legais e estar subordinada aos princípios constitucionais. Essa limitação protege os cidadãos contra possíveis abusos e assegura que o Estado atue de forma equilibrada e justa. A finalidade pública, embora seja um elemento subjetivo, é crucial para garantir que os atos administrativos sejam direcionados ao bem comum. Mesmo quando o ato administrativo é discricionário, a finalidade pública permanece um balizador intransponível. Por exemplo, a contratação de uma empresa para prestar serviços ao governo deve visar a eficiência e economicidade, sem favorecer interesses privados. Finalmente, é fundamental que os agentes públicos estejam capacitados para compreender e aplicar corretamente os elementos dos atos administrativos. A falta de preparo pode levar a erros graves, com impactos negativos tanto para a administração pública quanto para os administrados. A capacitação contínua e o compromisso com a ética são pilares indispensáveis para uma gestão pública eficaz e transparente. Concluindo, os elementos ou requisitos do ato administrativo são fundamentos essenciais para a prática legítima e eficaz da função administrativa. Eles garantem que os atos praticados pela administração pública sejam válidos, produzam os efeitos jurídicos desejados e contribuam para a realização do interesse público, sempre em conformidade com os princípios constitucionais e legais. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!